Apenas uma interação breve no Instagram, não tem absolutamente nada a ver com a história e com a denúncia, tá? Tá. Mas sim, o Calejão e o Demore, eles estavam falando comigo rotineiramente. E aí eles te orientaram de forma profissional a você fazer uma investigação de dentro da empresa. Rolou isso? Não. De fato, eles não me deram direcionamentos. Para sua proteção, você pessoalmente, tipo... Tô me colocando no seu lugar. Eu tomei essa decisão, mano, eu vou fazer um negócio que vai ferrar com a minha vida. Porque, sim. Até desculpa, sim, é isso, né, cara? Isso. Você tá fudido com isso daí. Eu vou ter que me proteger de todos os lados. Eu tô comprando uma briga com um cachorro grande, eu vou ter que juntar todas as provas pra minha proteção para as pessoas que estão ao meu redor. Sim. Você chegou a fazer isso daí também? Sim, fiz. Então esses documentos que eu digo que são os documentos que estão em minha posse, já estão em posse de 2 ou 3 advogados diferentes, estão em posse de pessoas diferentes que não estão em São Paulo ou na mesma cidade que eu tô, porque eu fico entre cidades. Chegou a gravar conversas nesse período? Cheguei. Mas principalmente print screens de WhatsApp, né? Conversas pelo WhatsApp, eu tenho... Tudo printado, tudo... Tenho diversos prints importantes. Além de documentações e fotografias do dia a dia dos voos. Então, eventualmente, eu conseguia fotografar uma coisa ou outra. Além da sacola de dinheiro que eu fotografei, também tem fotos de caixas de vinho que continham dinheiro dentro. Enfim, então eu vou reunindo esse tipo de material. Documentos que comprovem a existência do voo, o trajeto e os horários. Fotografias de alguma coisa que precise ser demarcada. E conversas, print screens, que foram tidas em canais internos da empresa. Isso já está tudo na mão da Polícia Federal ou ainda tem algum documento que você tem que passar para eles? Não, isso tudo já foi passado. Tudo já foi passado. No dia que você leva a família do seu chefe pro Uruguai, seu chefe estava onde? Não tenho a menor ideia, Rodrigão. De fato, eu não sei. Ele já tinha... Eu não sei dizer, eu não consigo nem especular. Mas o Roberto, ele não esteve no aeroporto, ele não ouvi no Uruguai, nem nada disso. Como você recebe essa solicitação de tipo, vou ter que levar a família do chefe pro Uruguai WhatsApp agora? Por WhatsApp. Tem um grupo interno da empresa, e onde a pessoa que coordena os voos e organiza essa parte de agenda do avião, nos informa, É uma solicitação de dentro da empresa mesmo, não é a família que te liga Não, falou, vem de dentro da empresa. Vamos sair ali. Quarta-feira vai decolar tal horário, vai pra tal cidade. E aí a gente... dias na cidade. Você fica tipo um sobreaviso. Às vezes sobreaviso, às vezes a gente sabe quando volta, às vezes não sabe, então varia um pouco. Assim. Depois desse primeiro... antes desse voo de Brasília, onde leva sacola de grana... Você já fazia outros voos pra empresa e pro seu chefe. Sim. Transportando grana, vinhos, coisa do tipo também. Já rolava. Esse voo de Brasília, onde rola a sacola, é a primeira vez que eu vejo dinheiro sendo transportado com esses passageiros. Até então a gente fazia voos onde eu levava ele, a equipe, o pessoal que trabalhava junto com ele na empresa, né? Antes você já tinha escutado alguma conversa que tipo... Caramba, velho. Que coisa estranha. Cara, na aviação executiva, é comum a gente ver pessoas que aparecem como proprietário de avião e ninguém sabe muito bem de onde veio. E sempre que acontece esse tipo de coisa, sempre que surge uma pessoa com origem de patrimônio desconhecida, sempre começa a ter fofoca que é a pessoa do PCC. Porque eu tenho a impressão seguinte, realmente o piloto é uma pessoa invisível. Sei lá, eu sou o piloto de um avião de um cantor famoso. Cara, eu acredito que a pessoa, o passageiro, por ele estar no céu, no ar, numa cabine fechada, isolada, ele tem a sensação que ali ele pode fazer o que ele quiser. É o ambiente mais privado que tem. Que ele tá numa privacidade absurda. Então, sim, nesse lugar, sei lá, esse cantor vai falar assim, fecha com o cara da Bet ali, não tem problema não. Manda depositar milhões aí pra minha conta aí, não, vou arrumar um cara ali. Não pode cair ali não, se cair nessa fiscalização aí vai dar ruim pra nós. Você tá correto. É exatamente isso. É exatamente isso.
por isso que eu digo que é comum a gente ouvir uma coisa ou outra, ver que tem algo irregular acontecendo, ouvir uma negociação esquisita. É comum. Eu não digo que é normal, porque normal não é, mas é comum. E depois desse voo de Brasília, você começa a ir com mais frequência a Brasília? Até Brasília, Sim. levando grana de novo? A gente começa a ir para Brasília com muita frequência, 2 ou 3 vezes por semana. E aí, vamos lá, esse voo da primeira sacola foi no dia 6, há um outro voo com sacola que acontece no meio de agosto ali mais ou menos. Eu não vou entrar dar o dia detalhado, porque são informações que a polícia está apurando, até para ver quem foram as pessoas que receberam o Roberto nesse dia, no Congresso ou no Senado. Então, se eu disser exatamente o dia que aconteceu, pode atrapalhar. Mas, ali pelo meio do mês, aconteceram outras reuniões que aconteceriam com outras figuras do Senado. Sempre o Roberto que estava indo com essa sacola, esse presente. Isso. Provavelmente ele tem a entrada dele no Congresso nesse dia, provavelmente tem a entrada dele no Senado, explicar a Câmara. Hoje a gente já sabe que sim. Inclusive no Congresso há registros de entrada dele para visitar. Olha, isso é uma informação que chega do Congresso, então pode ser que eu esteja falando alguma coisa um pouco incorreta, mas há na lista de entrada do Congresso algumas visitas do Roberto ao gabinete do Progressistas, do PP. Então, de fato, esses registros existem. No Senado, a coisa muda de figura, porque o Senado nega a entrega das vistas de acesso para a reportagem. Eu vi isso aí, eles pediram e eles alegaram que é particular ali, de como é pessoa. Exato. Que tem um registro, então não precisa provar. A gente tem um episódio aqui no nosso canal com o Pisolato, e o Pisolato, não sei se ele contou isso ao vivo, você contou no Desbastidores. Então não fala, mano, então não fala, então não fala. Não, mas é o seguinte, não, mas a gente já falou isso aqui. Eu tive a informação que, tipo assim, na época dele lá, que um frigorífico do Brasil tinha 300 deputados comprados na Câmara. Foi no off. 300 deputados comprados na Câmara, sabe? Que, tipo assim, todo dia caía a caixinha lá, né? E, pô, a gente sabe como é que funciona a política no Brasil. Meu irmão, se um tá mordendo, o outro vem igual o tubarão atrás do sangue. Eu quero morder também, né? Então, assim, eu acredito que se tem um senador que tá pegando uma bolada grande, né? Com certeza outros que têm a mesma índole do cara vão falar assim, ó, me arruma uma parte aqui, deixa eu reforçar também, tudo. Nesse período que você fala, eu vou fazer a denúncia, até o dia que você faz, você chegou a abrir negociação com outros políticos no Senado, na Câmara? Nominalmente, há mais um senador que eu sei que o Roberto foi visitar. E essa história ela é muito específica, porque... Bom, vou contar a história, você vai entender. A gente vai para Brasília um dia de manhã, com uma sacola, com o Roberto, com funcionários, etc. Porque ele tem uma reunião com alguém do Senado. A gente só sabe disso. Acontece que ele não foi recebido no Senado nesse dia. E ele estava com dificuldade de ser recebido e se encontrar com essa pessoa que ele estava indo se encontrar. No final do dia, o Roberto comunica à empresa que vai precisar dormir em Brasília porque a reunião que ele teria ficou para o dia seguinte de manhã. Beleza, a gente dorme, encerramos o avião lá, fomos pro hotel, dormimos, e no dia seguinte de manhã começa a tentar entender que horas a gente vai voltar. De manhã não vai ser mais a reunião, vai ser à tarde. Agora vai ser à noite. A gente acabou voltando para São Paulo no final da noite, porque o Roberto estava com muita dificuldade de ser recebido. Eu não sei se ele foi recebido. Eu não sei se de fato a reunião que ele teria aconteceu. Mas a informação que eu tive do Epaminondas é que ele teria ido encontrar um senador, que o nome me foi dado, e eu não vou dizer esse nome porque a polícia está investigando. Mas é um senador importante, é um senador do União Brasil, e eu não sei se o Roberto foi recebido por ele.
Mas ele saiu vamos entender, com esse roteiro. Com esse roteiro. De encontrar com esse senador. Tentou encontrá-lo num dia, não deu certo. A programação foi essa. Se aconteceu ou não, aí você não sabe. Sim, não sei. Mas a programação inicial foi isso. Isso. Justamente. Bom, eu não sei que dia esse podcast vai ao ar. E pode ser que essa informação já seja até pública no dia que esse podcast for ao ar. Mas há outros nomes que a polícia já tem conhecimento, o ICL já tem conhecimento, tanto nessa história de receber o Roberto para negociações e para acertos, quanto na outra parte dessa história que envolve os aviões de propriedade do Antônio Rueda. Então há mais informações sobre as duas histórias que vão ser trazidas a público em breve. Como que entra esses outros aviões aí que você falou do Rueda? Bom, quando essa situação na matéria do Fantástico leva à cassação da licença da Copap, etc., os negócios do Roberto e do Mohamed passam por problemas, claro. E isso faz com que, segundo o Epaminondas, dono da TAP, eles passassem a dever dinheiro para a TAP. E não pagassem os acertos, atrasassem um pagamento, alguma coisa assim. E aí o Epaminondas, ele um dia, durante um voo, ele me conta com muita alegria, muita satisfação que novos aviões vão chegar na empresa. Porra, maravilha. Inclusive, dada a situação do avião que eu estava voando, ter novos aviões chegando era a oportunidade de eu me livrar daquele problema, de eu sair dali. E a informação que o Epaminondas me dá é que esses aviões estariam chegando financiados, adquiridos por um grupo muito forte, com muito dinheiro para gastar, palavras do Epaminondas, que era composto por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, um lobista que ficou agora com o nome mais conhecido relacionado ao caso do INSS, e Caio Asfor Rocha, que é filho de um ministro, César Asfor Rocha, ministro do STJ. Essas três pessoas estariam por trás da aquisição de uma série de novos aviões. Então chega um Gulfstream G200, que é o avião frequentemente e prioritariamente usado pelo Rueda, um avião que vai custar aí cerca de 35, 40 milhões de reais, e ele é usado principalmente para a agenda rotineira do Rueda, mas também usado para voos pontuais, como por exemplo um voo para Portugal, numa data que a polícia sabe qual é, onde ele vai participar do evento do Gilmar Mendes em Portugal. Este avião... Gilmar Palusa. Exatamente, o Gilmar Palusa. Esse avião, ele transporta o Rueda e as pessoas que o acompanharam para Portugal, faz voos internamente na Europa e retorna ao Brasil. Voos internacionais precisam entregar uma lista chamada GDEC. GDEC significa General Declaration e, dentre outras coisas, contém a lista de passageiros com os seus passaportes. Quando você vai no check-in no aeroporto e apresenta seu passaporte, eles inserem os dados, e para o avião que decola com 200, 300 passageiros, você vai ter uma GDEC gigante com todos esses passageiros. No avião executivo, é o mesmo procedimento, só que é uma lista de meia dúzia de pessoas e que é entregue para a Polícia Federal, tanto na entrada quanto na saída do país. Esses documentos existem, esses documentos já são de posse da Polícia Federal, afinal, o controle de passaportes é feito por eles. Por que esse voo é importante? Porque é um voo internacional, é um voo que gera GDEC e é um voo que tem lista de passageiro. É importante saber quem estava dentro desse avião nesse dia. Porque a aeronave G200, que é essa que a gente está falando, de matrícula Papa Sierra, Mike Romeo Lima, são as letras do alfabeto fonético, basicamente é PSMRL. É como se fosse a placa do avião. Essa aeronave, e isso é um documento público, chama RAB,
Você pode entrar no RAB, que é uma consulta da ANAC, Registro Aeronáutico Brasileiro, digitar essa matrícula e vai ser mostrado para você um documento que contém informações dessa aeronave, inclusive a informação de que ela não pode operar por táxi aéreo. Tá. O que isso significa? Quem estava dentro era proprietário ou convidado. Veja que existe um caminho muito claro para saber quem era o proprietário dessa aeronave. Me espanta a gente ainda não saber. Não é difícil. São informações que são de posse da Polícia Federal. O caminho foi dado. Eu disse quando foi feito esse voo, de onde ele saiu, para onde ele voltou. Então, o caminho foi dado. Há a possibilidade de saber quem estava nesse voo, consequentemente, quem é o dono desse avião, que é a única pessoa que poderia voar um avião que não opera para táxi aéreo. Uhum. Esse é um dos aviões. Chega um outro avião, que é um Citation Excel, matrícula Papa Romeo Lima Papa Golf, PRLPG. Esse avião é preferencialmente usado pelos Asfor Rocha, é usado rotineiramente na rotina deles. E outras aeronaves. Existe mais uma aeronave que está no Brasil e está operando. Eu não vou falar a matrícula dela ainda, porque não veio a público, mas em breve virá. É um avião que foi comprado pelo Rueda, pelo Danilo Trento e pelos Asfor Rocha, segundo o Epaminondas, e está em operação. Essa semana ele foi visto em Marabá. O que me leva a pensar que, além de tudo, esse povo é ousado. Gente, como assim vocês ainda estão usando esses aviões? Sabe? É uma sensação de impunidade que essa gente aparentemente tem, que me motiva a vir aqui fazer isso. Nos voos domésticos, pelo que você está falando aqui, não tem uma verificação do que está entrando, do que está saindo na aeronave, se está entrando armas, tá entrando droga, dinheiro, vinho, tudo, os vinhos. Nos voos internacionais isso acontece também? Olha, existe algum nível de fiscalização dependendo do aeroporto. Mas em geral, em voos domésticos, é muito fácil transportar todo esse tipo de coisa. Um passageiro que embarca no aeroporto em um avião executivo, um avião particular, na maioria dos aeroportos ele sequer passa no raio-x. Ele já entra direto no hangar. Tem uma entrada especial para ele ali. Sim. Não tem raio-x para ele entrar. Na maioria dos aeroportos, não. Então, de fato, isso facilita muito as coisas. E... No internacional é diferente. No internacional é diferente. No internacional, em geral, existe uma fiscalização com raio-x. Você passa por um policial federal. Um policial... Muitas vezes vai até o avião pessoalmente, sobe na aeronave, dá uma olhada, em geral em gavetas, em armários e tudo mais. Não sei, hein? Eu conheci um coronel do Exército aqui no Brasil, que ele cuidava de um avião que era presidencial na época, e ele chegou a chamar a atenção do presidente ali, me contou pessoalmente, que a equipe tava viajando com eles ali, tava trazendo 30 iPhone... notebook, tava vindo carregado, assim, a muamba tava brava dentro da aeronave, assim, comum. sabe? É comum. É comum. Uhum, isso é. Ele falou, presidente, esse trem vai me dar problema, hein? Esse descaminho, que é trazer uma mercadoria, etc., é muito comum. Muito. Mas isso, enfim... mas é assim, até pelo que a gente tá falando, o cara trazer, sei lá, um iPhone, um contrabando, que tá errado, não é sobre isso. Ainda é simbólico. Não era um, quando ele tá falou fazendo, era 30 iPhone. Mas você entende, outra coisa é você tá negociando com o narcotráfico sobre a influência do... Né, Mas são vários absurdos também que acontecem ali, velho. Pô, isso aí é tudo criminoso que tá acontecendo. Velho. Agora, em geral, o dono de um avião executivo é um bilionário. Esse cara não vai trazer 30 iPhone. Não vai. Não é isso. O problema geralmente vai ser outro. Claro, claro. Você que estava próximo do Roberto, seu chefe, você chegava a ver como que era a vida dele, assim, a vida particular dele? Cara, muito pouco, assim. A gente convivia e conversava em